Bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos continuar a nossa série de resolução de questões de história por assunto. É a parte 4 do vídeo sobre a hegemonia dos Estados Unidos no século XIX. Sem mais delongas, vamos resolver a questão 19, vamos resolver 19, 20, 21, 22 e 23. Aí fechamos o nosso ciclo sobre os Estados Unidos, tá bom? E essa questão, a questão 19, ela é muito interessante e vai trazer o seguinte enunciado. Imbuídos da moral protestante e movidos pelo sonho de uma nova vida proveniente das transformações industriais europeias, os pioneiros da marcha para o oeste iniciaram a grande obra de povoamento do território norte-americano e de reconhecimento de suas riquezas. Deixa eu subir aqui um pouco. Considerando-se o aspecto histórico do alargamento das fronteiras dos Estados Unidos, pode-se dizer que a marcha para o oeste, a alternativa A, foi o marco inicial da expansão da economia norte-americana, uma vez que os pioneiros eram organizados pelo Estado e deveriam auxiliá-lo na eliminação dos índios. Tome cuidado com essa alternativa, porque a expansão da economia norte-americana ela se deu por vários fatores. Primeiro, porque foi uma colônia de povoamento, montou um território. Segundo, investiu-se na indústria, mas é óbvio que a expansão da economia norte-americana para o oeste, a questão essa questão da expansão dos Estados Unidos para o oeste ajudou a economia. Entretanto, não foi o marco inicial da expansão da economia norte-americana. Tá? Então tome muito cuidado com isso. Ele foi apenas um fator, mas esse processo de expansão da economia norte-americana já tinha iniciado. Pode-se dizer que a marcha para o oeste foi uma consequência dessa expansão. Tá bom? Alternativa A, incorreta. Alternativa B, significou a abertura de um conflito entre os vários tipos de pioneiros e teve como consequência a Guerra da Secessão e a autonomia dos estados da Federação Norte-Americana. Essa alternativa está totalmente incorreta, tá bom? A Guerra de Secessão não ocorreu por conta da marcha para o oeste. A Guerra de Secessão, como eu falei no vídeo anterior, ela foi motivada por fatores econômicos, certo? De que o Sul era protecionista, o Norte era protecionista, queria proteger a indústria nacional, e o Sul queria o fim desse protecionismo para exportar seus produtos sem grandes impedimentos, além da questão da escravidão que dividia muito a sociedade norte-americana na primeira metade do século XIX, causou grandes conflitos, certo? Então não foi por isso. A marcha para o oeste não teve consequência na Guerra da Secessão. Tá bom? A alternativa B está incorreta. A alternativa C teve como repercussões apenas a matança dos índios e a fabricação de heróis dos filmes de Far West. Tome cuidado com essa alternativa, porque ele está falando teve como repercussões apenas, certo? Então, essa alternativa está incorreta. Se caso ele tivesse falado teve como repercussões a matança dos índios e a fabricação de heróis para filmes do Far West, beleza, a marcha para o oeste teve como consequência isso, mas não foi apenas isso. Tomem cuidado, estudantes, quando vocês ouvirem palavras muito deterministas, como apenas, somente, a única coisa. Isso daí o avaliador coloca para que o candidato desavisado ele não preste atenção nessas palavras sutis e acaba perdendo a questão. Tá bom? Essa alternativa está incorreta. A palavra apenas está invalidando a questão. Alternativa D. A alternativa D vai dizer o seguinte: revelou um território rico que teve condições de ser ocupado graças à aliança entre pioneiros e índios. Esse território rico não revelou, ele já existia, já tinha o conhecimento de que esse território rumo ao oeste ele era rico, mas ele não foi ocupado graças a uma aliança entre pioneiros e indígenas. Ele foi ocupado graças ao incentivo do governo norte-americano de ir para o oeste. E isso foi muito nocivo para os indígenas que foram dizimados, certo? Portanto, a alternativa D está incorreta
e a alternativa E, que é a correta, a única que sobrou, constitui um dos marcos da identidade homem-terra na construção da nação norte-americana, possibilitando o alargamento do território. Correto, os Estados Unidos se expande enquanto nação. Lembre-se que o Brasil, pegando só um contexto de comparação, o Brasil se expandiu durante o período colonial, ou seja, o Brasil, quando ele se torna independente, ele tinha mais ou menos a configuração territorial que ele tem hoje. Os Estados Unidos não. Quando se torna independente, só foi aquela pequena faixa das 13 colônias na costa leste. Todo aquele processo de ocupação do território ocorreu com os Estados Unidos independentes, certo? Então foi um processo diferente, um processo extremamente complexo também, mas que constitui no marco nessa identidade homem-terra. E aí construiu-se a identidade da nação norte-americana que possibilitou o alargamento do território, certo? Portanto, na questão 19, a alternativa correta é a letra E. Vamos agora à questão 20. Questão 20 vai pedir para o candidato fazer o seguinte: leia os trechos de notícias de jornais publicados nos Estados Unidos do século XIX. É importante dizer para aqueles candidatos, sobretudo os que vão prestar o vestibular para História, que os jornais são uma rica fonte de histórica, um rico documento, certo? Sobretudo para você ver como se dava o desenvolvimento do cotidiano, certo? É uma rica fonte de conhecimento histórico. É óbvio que ela deve ser trabalhada com os devidos instrumentos da historiografia, da pesquisa historiográfica, mas não deixe de ter o seu valor. Tá? Dito isso, vamos ler o primeiro trecho, que é do Democratic Review. Vamos lá. Um espírito de interferência hostil de outras nações para conosco, com o objetivo, confesso, de deformar nossa política e prejudicar nosso poder, limitando nossa grandeza e impedindo a realização de nosso destino manifesto, que é estendermos-nos sobre o continente que a providência fluiu para o livre desenvolvimento de nossos milhões de habitantes, que ano após ano se multiplicam. Extrato 2, do New York Herald. A universal nação Yankee pode regenerar e libertar o povo do México em poucos anos, e cremos que é parte de nosso destino civilizar esse belo país e capacitar seus habitantes para apreciar algumas das numerosas vantagens e bênçãos de que dispõe. Citados por Aquino, RSL, História das Sociedades Americanas, Rio de Janeiro. Beleza, lido os dois extratos de textos, vamos agora ler o enunciado. Quanto à história do expansionismo norte-americano do século XIX, pode-se afirmar que, alternativa A, na época os Estados Unidos apossaram-se de várias áreas do território mexicano sem pagamento de indenizações e, da mesma forma, apropriaram-se de colônias da França, Inglaterra, Rússia, orientados por seu destino manifesto. Tome cuidado com essa alternativa, ela está completamente equivocada. Primeiro, que a questão do território do México ele foi conseguido por meio da guerra, certo? Esse expansionismo. Agora, a apropriação de territórios como da França, no caso a Louisiana, foi pela compra. Da Inglaterra, também pela compra. E da Rússia, no caso o Alasca, também foi pela compra. Então você não pode dizer que foi sem pagamento de indenização na questão francesa, inglesa e Rússia, até na questão mexicana porque foi pela guerra, certo? Portanto, a alternativa A está equivocada. As ações expansionistas dos Estados Unidos visavam empurrar suas fronteiras até o Oceano Pacífico e excluir a região sul do país, porque nela predominava a economia agrária exportadora que impediu o avanço da industrialização. Incorreto, tomem cuidado, essa alternativa ela está parcialmente correta quando ela fala, as ações expansionistas dos Estados Unidos visavam empurrar suas fronteiras até o Oceano Pacífico. Até aqui ela está correta. Mas quando ela fala que tem que excluir a região sul do país porque nela predominava a economia agrária exportadora, está totalmente equivocada. Tá? Tomem cuidado com alternativas que ela começam correta e depois ela vai trazendo informações incorretas. Quando isso acontece, a alternativa está 100% incorreta. Tá bom? A alternativa B está errada. A
Alternativa C. O expansionismo norte-americano sobre as colônias espanholas contou com o apoio da Santa Aliança porque ela pretendia ver instauradas repúblicas livres e democráticas nas metrópoles europeias e em suas colônias. Essa alternativa está completamente equivocada. A Santa Aliança não tinha como propósito instaurar repúblicas. A Santa Aliança foi uma aliança restauracionista. Ela tinha como propósito voltar as colônias às repúblicas recém-independentes em colônias. A Santa Aliança ela tinha como propósito voltar à configuração europeia a pré-1789, ou seja, a Santa Aliança buscava recuperar a configuração política europeia e também colonial antes da Revolução Francesa. Antes da Revolução Francesa, ela era uma aliança restauracionista, tá bom? Então ela não podia pregar isso que ela está falando aqui, repúblicas livres e democráticas das metrópoles europeias, certo? Portanto, a alternativa C está equivocada. Por força de seu destino manifesto, a descoberta do ouro nas colônias californianas estreitou as relações entre mexicanos e americanos, evitando novos conflitos e disputa nas fronteiras, o que permitiu o acesso dos Estados Unidos ao Oceano Pacífico. Essa alternativa está equivocada. É óbvio que houve a descoberta de ouro nas colinas da Califórnia e isso aumentou a ambição norte-americana em tomar aquele território dos mexicanos e não em estreitar as relações. Pelo contrário, a descoberta de ouro nas colinas da Califórnia tensionou a relação entre os dois países ao ponto dos Estados Unidos invadirem o México, incentivarem a secessão daquele território mexicano e tomar 1/3 do território mexicano. Lembrando que ali a grande parte onde hoje é o Texas, Novo México, El Paso, Califórnia, pertencia ao México, eles foram tomados na guerra contra o México na década de 1840. Certo? Portanto, a alternativa D está equivocada. E a alternativa E vai dizer o seguinte: a imprensa dos Estados Unidos na época acreditava que eles tinham uma predestinação à missão de civilizar povos inferiores do continente americano por causa de seu destino manifesto, ou seja, o seu domínio representava a vontade de Deus. Está completamente correto, está correta essa alternativa. Quando você analisa esses dois extratos de texto, você vê que os Estados Unidos, você tinha também um incentivo ideológico para ir à guerra. Tinha uma certa supremacia dos Estados Unidos. Os norte-americanos, eles achavam que eles deveriam tomar o território do México porque eles pensavam ser superiores aos mexicanos no tocante ao desenvolvimento da economia. Eles achavam que eles estavam predestinados a industrializar aquela região, a desenvolver, melhor dizendo, aquela região, e que os mexicanos eram incapazes de desenvolver aquela região. De certa forma, a história provou que eles não estavam totalmente errados. Se você for analisar hoje o que é o norte do México e o sul dos Estados Unidos e a diferença econômica e desenvolvimento econômico de ambas as regiões, acaba por legitimar esse pensamento historicamente. Eu sei que ele é muito polêmico, mas o fato é esse. O que é o sul dos Estados Unidos hoje, o antigo território mexicano, e o que é o norte do México hoje, você vai ver a grande diferença. Portanto, na questão 20, a alternativa correta é a letra I. Vamos agora à questão 21. Ela é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Só vou abrir um pouco aqui. Vamos lá. Vá para o oeste, jovem, e cresça com o país. Essa expressão, criada por Horatio Greeley em 1851, simboliza a expansão territorial realizada pelos Estados Unidos ao longo do século XIX. Relacione a marcha para o oeste com a doutrina do destino manifesto. A marcha para o oeste ela era uma consequência do destino manifesto. Porque a marcha para o oeste ela foi aquele grande deslocamento de contingente rumo ao oeste, mas o destino manifesto foi a doutrina que legitimou ideologicamente aquele evento.
Então a marcha para o oeste ela é uma consequência do próprio destino manifesto. E cite duas estratégias utilizadas pelos Estados Unidos na expansão de suas fronteiras ao longo do século XIX, a ocupação e a guerra. Certo? Os Estados Unidos eles buscavam a ocupação, primeiramente, e depois a guerra. Se caso você não entregasse por livre e espontânea vontade, no âmbito diplomático, eles tomavam militarmente. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Texas, com aquele sul dos Estados Unidos e a Califórnia, que os Estados Unidos tomaram do México. Certo? Portanto, a questão 21 está respondida, ela é uma questão aberta. Vamos agora à questão 22, também conhecida como penúltima questão da nossa série de hoje. Ela é da UEL do Paraná e vai trazer o seguinte enunciado. Responder a questão com base nas afirmativas abaixo sobre a expansão territorial dos Estados Unidos no século XIX. Então, nós vamos ler 4 alternativas aqui, né? 4 alternativas, e aí nós vamos escolher 4 assertivas, e aí nós vamos ver se essas assertivas estão corretas ou incorretas, e aí nós colocamos aqui qual é a alternativa correta. Vamos lá. Assertiva 1. A expansão territorial para o oeste foi o principal fator de isolamento político do sul escravista, pois todos os novos estados proibiam a escravidão, seguindo o texto original da Constituição de 1887. Esse exceto está equivocado, tá bom? Porque a expansão territorial para o oeste não foi o fator de isolamento político do sul, tá bom? Esse exceto está errado. Vamos ao 2. Sob o impulso inicial da iniciativa privada, a expansão para o oeste efetivou-se com diferentes modalidades de participação do Estado, como a conquista militar e a compra de territórios. Alternativa correta, o que eu falei na questão anterior. Eles iam pela ocupação, compra ou pela conquista militar. Certo? Alternativa 2, o exceto 2 está correto. Anotem aí. Exceto 3, a chamada Corrida do Ouro foi o principal fator de ocupação inicial do extremo oeste. Na primeira metade do século e na segunda metade, a expansão ferroviária foi fundamental para a ocupação efetiva do centro-oeste. Correto. A Corrida do Ouro ela foi o principal do ouro ali na Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos inteira. Foi o principal fator de ocupação inicial do extremo oeste na primeira metade do século XIX. E na segunda metade, com a expansão territorial, isso se acentuou, isso foi potencializado. Então, anotem aí, o exceto 2 e o exceto 3 estão corretos. Vamos agora analisar o exceto 4. O exceto 4 vai dizer o seguinte, o processo político de incorporação de um novo Estado à União contrariava o espírito federativo, pois esses novos Estados tinham suas constituições otorgadas pelo Congresso com a aprovação da Suprema Corte e do Presidente da República. Tomem cuidado, tá bom? Por mais que o processo político de incorporação ao novo Estado, eu estou me referindo ao do Texas, né? Ele foi polêmico naquela época, quando o Texas separou dos Estados Unidos e posteriormente pediu a sua inclusão na União. Foi um pouco polêmico porque o Texas era um estado aferradamente escravocrata. E a União teve, de certa forma, uma certa resistência em incluir mais um estado escravocrata, porque a questão da escravidão já estava complicada naquele momento histórico. Entretanto, essa alternativa ela está incorreta, tá? Porque ela fala o seguinte, contrariava o espírito federativo, não contrariava o espírito federativo. É aí que a questão está se tornando inválida, tá bom? Portanto, na questão 22, há 2 excetos corretos, é o 2 e o 3. Portanto, na questão 22, a alternativa correta é a C, certo? Exceto 2 e exceto 3, tá bom? Vamos agora à questão 23. Essa questão 23 ela é de somar, é da UEM do Paraná. Eu não gosto muito desse tipo de questão, mas ela é parecida com a outra. A diferença é que você vai somar e vai dar o resultado correto. Vamos ver quais estão corretos e quais estão incorretos. Vamos lá. Sobre a história dos Estados Unidos da América ao longo do século XIX, assinale as alternativas corretas e some os pontos assim obtidos. Vamos ler a alternativa 1. Em 1823, foi divulgada a doutrina Monroe, que estabelecia o direito dos Estados Unidos de intervir nos assuntos internos de outros países.
A sedimentação dessa forma de pensamento deu o substrato ideológico que legitimou a invasão norte-americana no Iraque. Está incorreto, tome muito cuidado, tá? Tem leituras muito simplistas sobre a doutrina Monroe. A doutrina Monroe ela não dizia na questão da intervenção. Em 1823, a doutrina Monroe ela pregava o quê? Que os europeus deveriam ficar longe da América. Lembrando que a doutrina Monroe, produzida pelo discurso do presidente James Monroe ao Estado da União em dezembro de 1823, ele pregava o seguinte, que a América deveria ser para os americanos e os europeus não deveriam se meter nos assuntos americanos. Foi produzida também na esteira do processo de descolonização da América pela consolidação dos processos de independência das colônias espanholas e do Brasil, no caso de Portugal. Então ele dizia o seguinte, ele dizia que os europeus deveriam ficar longe do território norte-americano. Aí sim, com Colorado Roosevelt, certo, aí a doutrina Monroe no século XX, que vai ter esse substrato para a invasão norte-americana de outros territórios, mas não do Iraque. Aí a invasão do Iraque, já de 2003, é outro fator histórico, certo? Portanto, a questão 1, né, a 01 está equivocada, então não vamos somá-la, tá? Vamos agora a 2. A partir do início do século XIX, os Estados Unidos iniciaram a marcha para o oeste, comprando ou anexando territórios e ampliando sua extensão geográfica. A partir da costa do Atlântico, a expansão territorial atingiu a costa do Pacífico, dando dimensões continentais a um novo país. Correto. Essa alternativa ela está correta. Então coloque aí 2. 2 está correto. 4. A expansão territorial norte-americana levou a um enfrentamento com as tribos indígenas, que resultou na derrota das populações nativas na ocupação das terras indígenas pelos colonos. Também está correto. Foi um grande genocídio, essa marcha para o oeste foi um grande genocídio para os indígenas, certo? Praticamente dizimou ou reduziu bastante a população indígena naquela parte do território norte-americano. Então a 4 está correta, vamos a 8 agora. Anotem aí, a 2 e a 4 está correta. Até agora a soma está 6. A Guerra de Secessão, conhecida como Guerra Civil Norte-Americana, foi motivada exclusivamente pela questão da liberdade dos escravos. Enquanto o norte, agrícola, era favorável ao fim da escravidão, o sul, mais industrializado, lutava para a manutenção dessa relação de trabalho. Tome cuidado com essa alternativa, tá bom? Ela está equivocada. A Guerra Civil Norte-Americana não foi motivada exclusivamente pela escravidão. Lembra que eu falei, candidatos, que desconfie de alternativas que coloca exclusivamente, somente, principalmente, afirmações muito taxativas. Tome muito cuidado com essas afirmações muito taxativas, tá? A 8 está equivocada. Vamos agora a 16. Uma significativa parte do atual território dos Estados Unidos foi conquistada como decorrência da guerra contra o México. Pelo tratado firmado em 1848, foram anexados aos Estados Unidos o Texas, a Califórnia, Novo México, Utah, Nevada e Arizona. Correto, certo? 1/3 do território mexicano foi anexado pelos Estados Unidos nessa guerra e pelo tratado de 1848 os Estados Unidos anexaram os atuais territórios do Texas, Califórnia, Novo México, Utah, Nevada e Arizona. Portanto, na questão 23, as alternativas 2, 4 e 16 estão corretas, somando o total 22. Então, na questão 23, a soma correta é 22. Obrigado mais uma vez pela atenção de todos vocês. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, distribui o link aí nos grupos de WhatsApp. Vamos dar uma força para o crescimento do nosso canal de resolução de questões de história. Certo? Até mais!